Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal. Eu sou o professor Jones e na aula de hoje nós vamos começar a estudar os sistemas de equações de primeiro grau. Nessa aula nós vamos basicamente entender o que é um sistema, reconhecer um sistema e também vamos aprender o que significa resolver um sistema e como se escreve a solução do sistema de equações. Para começar, vamos primeiro entender o que é um sistema. E a grosso modo, nós podemos dizer que um sistema é como um conjunto ou uma lista, digamos assim, com duas ou mais coisas semelhantes ou com dois ou mais objetos de um mesmo grupo ou do mesmo tipo. Deixa eu te dar um exemplo. Imagina uma lista com o nome de todos os estudantes da tua turma, ou uma lista com o nome de todos os países de um mesmo continente, ou até mesmo uma lista com o nome de todos os veículos de uma determinada montadora. O que acontece é que em todos estes casos, o que nós estamos fazendo é criar um conjunto. E nesses conjuntos, os elementos eles possuem a mesma natureza. Os nomes dos estudantes, os países, os nomes dos carros. Nós poderíamos ter números e muitos outros exemplos. Com um sistema é a mesma coisa, ou seja, um sistema possui essa mesma característica. Só que não se trata de uma lista qualquer, mas uma lista de equações, geralmente com a mesma solução. Na verdade, nós até poderíamos dizer isso de um outro modo, de uma forma geométrica, digamos assim. Pois, na verdade, um sistema também pode representar um conjunto de retas que passam no mesmo ponto, ou até mesmo um conjunto de retas que são paralelas, como a gente vê nessas figuras. Falando da representação de um sistema, nós podemos dizer que um sistema tem uma representação semelhante a essa que a gente observa aqui abaixo, onde eu tenho as equações, como vocês notam aqui, primeira equação, segunda equação, ou primeira equação, segunda equação, terceira equação. Aqui eu tenho a lista de equações e aqui do lado esquerdo, eu tenho uma chave indicando o conjunto. Diferente dos conjuntos tradicionais que a gente viu aí nas figuras anteriores, onde eu tenho duas chaves, uma abrindo e outra fechando, um sistema ele tem somente uma chave. Isso se deve ao fato de que aqui no sistema eu posso acrescentar quantas equações eu quiser e ainda assim eu posso manter o sistema com a mesma solução, porque como um sistema ele é um conjunto de retas que passam no mesmo ponto, eu posso acrescentar aqui quantas retas eu quiser, no caso quantas equações eu quiser, porque essas equações elas podem representar as retas e ainda assim essas retas elas vão passar no mesmo ponto, porque por um ponto passam infinitas retas. Então essa é a representação tradicional que a gente tem para sistema, onde eu tenho aqui as equações. Falando da resolução de um sistema, a gente pode dizer que resolver um sistema é determinar o valor de cada letra que está presente aqui no sistema. Então, por exemplo, resolver esse sistema que aparece aqui é dizer quanto vale o x e quanto vale o y, e depois escrever o conjunto de solução desse sistema. Então, nesse sistema aqui, por exemplo, o x vale 7 e o y vale 3. E aí nós vamos entender exatamente por que isso. Veja que se a gente olhar na equação de cima, se o x vale 7 e o y vale 3, eu tenho 7 mais 3 igual a 10. Então, confere nessa equação, verifica a equação, né? Satisfaz a equação. Já se eu pego os mesmos valores na equação de baixo, então eu tenho 7 menos 3 igual a 4. Então aqui o x é 7 e o y é 3. E aí, como eu tenho x igual a 7 e y igual a 3, quando eu vou escrever o conjunto de solução, isso daqui vai ser escrito assim. Um conjunto de solução, como a gente viu nas equações, ou seja, os valores vão ficar dentro da chave para indicar que é um conjunto, só que eles formam um par. Então, esse par, que foi 7 e 3, eu vou escrever aqui, de forma ordenada, 7 e 3. E aí você vai dizer assim, ordenada de que forma exatamente? Ordenada no sentido de que eu vou escrever x e depois y, uma ordem alfabética aqui. Então, essa ordem é uma ordem alfabética mais tradicional, então aqui x e y. Se eu tivesse um A e um B, por exemplo, eu escreveria A e depois B. E aí eu tenho o meu conjunto de solução representado assim, tá?
Então, sempre dessa forma, eu vou escrever o meu conjunto de solução. Vou mostrar mais um exemplo para vocês. Vejam só. Nesse sistema aqui, que a gente nota aqui abaixo, ó, eu tenho A, B e C. E aí o princípio é o mesmo, tá? Resolver o sistema nesse caso é determinar os valores de A, de B e de C. E depois escrever o seu conjunto de solução. Então aqui, ó, nesse sistema eu tenho A igual a 1, B igual a 3 e C igual a 2. Vejam só, 1 do A mais 3 do B e mais 2 do C vai me dar exatamente 6 na primeira equação, né? 1 mais 3 e mais 2, os valores de A, B e C ficaram igual a 6. Se eu substituo na segunda equação, eu tenho 1 mais 3, que dá 4, menos 2, vai dar 2. Então, verifica a primeira equação e verifica a segunda equação. Os mesmos valores precisam verificar a terceira equação e todas as equações que eu tiver no sistema. Olhando então a terceira equação, eu tenho 1 menos 3, que vai dar menos 2, e mais 2, isso daqui vai dar 0. Então, os meus três valores verificam as três equações, satisfazem aí as três equações. Então, nesse caso, a minha solução em ordem vai ser A, B, C, ou seja, 1, 3 e 2. Então, aqui o meu conjunto de solução vai ser representado entre chaves, não esquece disso. Só que agora eu tenho uma trinca ou um terno, se você preferir. E aí esse terno é ordenado, tá? A, B e C em ordem alfabética, eu teria 1 do A, 3 do B e 2 do C. Então aqui eu tenho o meu terno ou a minha trinca, como eu prefiro. Então, gente, fica atento a isso, né? É importante aqui para nós. O conjunto de solução de um sistema sempre vai ser representado dessa forma. Quando eu tiver x e y, se eu tiver um A, um B e um C, ele vai ser representado assim, né? Nós vamos ver na sequência que nós vamos trabalhar equações que têm apenas duas letras. Esse vídeo, essa aula aqui inicial, é simplesmente para a gente conhecer um pouco mais dos sistemas, entender como eles são representados, entender o que significa resolver, entender o que é a solução de um sistema, que é isso daqui, tá? Então, essa coisa aqui é a solução do sistema. Então, entender como que isso afeta o meu sistema e como que isso é importante na hora de eu resolver o sistema, tá? Mas nós vamos aprender a resolver o sistema, nós vamos aprender a calcular valores de A e de B, de X e de Y nas aulas seguintes, onde a gente vai estudar os métodos para resolução de sistemas, tá? A gente tem aí alguns métodos para resolver sistema e que a gente vai explorar nos vídeos seguintes, que são métodos para a gente calcular, né? Chegar passo a passo aqui nos valores de X, de Y, de A e de B, depende das letras que a gente tem aí no nosso sistema. Bom, vamos falar então aqui dos tipos de sistemas, tá? É importante a gente entender isso, apesar de que a gente não deve explorar isso mais, quer dizer, isso aqui é importante para que a gente saiba que existem sistemas que têm solução e existem sistemas que não têm solução. Os sistemas possíveis e determinados são sistemas que têm solução. Então, nesse tipo de sistema, que é o tipo que a gente vai estudar, a gente vai conseguir resolver e determinar os valores de X, de Y, de A, de B, das letras que o sistema tem. Nesses exemplos que eu mostrei para vocês antes, tanto nesse aqui, onde eu tinha X e Y, e eu cheguei nos valores de 7 e de 3, que vocês observam aqui, ou nesse outro, onde eu tinha A, B e C, e eu cheguei nos valores 1, 3 e 2, né? Cheguei assim, porque esses valores estavam determinados antes. A gente vai mostrar como chega nos valores nas aulas seguintes. Então, nesses sistemas, eu tenho sistemas que são possíveis e determinados. Ou seja, são sistemas onde eu tenho um conjunto de solução, onde existem os valores e eu consigo determiná-los. Esses sistemas, eles também possuem uma única solução, é importante a gente falar disso. E essa solução ela vai poder ser obtida a partir de algum método matemático. Como eu disse, são esses os sistemas que a gente vai estudar por aqui. Existem também os sistemas que são possíveis e indeterminados, ou seja,
São sistemas que têm solução de verdade, tá? Eu consigo achar solução para eles, só que esses sistemas eles têm infinitas soluções. E aí, como eu tenho infinitas soluções, você deve entender que é impossível eu determinar todas elas. Então, esses sistemas são possíveis, ou seja, eles apresentam solução, mas eu não consigo determinar todas elas, e aí eu tenho um sistema que é indeterminado, tá bom? Então fica atento aí. A gente não deve explorar esse tipo de situação, mas são situações que ao longo da caminhada matemática de vocês devem explorar, em especial no ensino médio, quando vocês estudarem sistemas lineares e tiverem uma ideia mais ampla do que sistema pode significar. Além desses sistemas, além desses dois tipos, existem os sistemas impossíveis. E aí, como o nome diz, né, sistemas impossíveis são sistemas que não apresentam solução. Ou seja, não adianta eu resolver, né? Se eu resolver, eu não vou conseguir encontrar uma solução. Quando a gente observa essa figura, onde a gente tem o ponto de encontro das duas retas, eu estou falando de um sistema possível e determinado, ou seja, um sistema que vai apresentar uma solução, e a solução é exatamente nesse ponto, ou seja, esse par ordenado que eu vejo aqui, ele é a solução do meu sistema. Já os sistemas impossíveis são como essa representação que a gente vê mais à direita, onde as retas elas são paralelas, ou seja, elas não se encontram. E aí, como elas não se encontram, não existe uma solução para esse tipo de representação. Então, essa representação é a representação de um sistema que é impossível. Para a gente finalizar, então, aqui, vamos falar dos sistemas de equações do primeiro grau, que tem duas equações e duas incógnitas. São esses os sistemas que a gente vai estudar aí nas aulas seguintes. Então veja que esse sistema tem duas equações aqui, ó, primeira equação e segunda equação, já tinha falado disso. Aqui também primeira equação e segunda equação. E esses sistemas que a gente tem aqui são sistemas do primeiro grau. Por quê? Porque em todas as incógnitas, no x, ó, e no y, no x e no y, eu tenho expoente 1. Tá? Então é isso que vai caracterizar o sistema e fazê-lo um sistema do primeiro grau. Então aqui x e y tem expoente 1, tá bom? Então sistema do primeiro grau. E claro, eu tenho duas incógnitas. Então esse sistema é do primeiro grau, porque as incógnitas apresentam o expoente 1. Ele tem duas equações, como eu mostrei aí para vocês, primeira equação e segunda equação. E tem as duas incógnitas, que são, nesse caso, o x e o y. Mas podia ser um a e um b, poderiam ser um m e um n, poderiam ser um w e um z e assim por diante. Bom, pessoal, essa é a introdução de sistemas para a gente conhecer um pouquinho do conteúdo, para a gente entender aí o que é um sistema, para a gente reconhecer um sistema. Eu espero que vocês tenham conseguido entender qual é a ideia disso daqui e a gente vai se encontrar nas próximas aulas para aprender a resolver sistemas utilizando algum método matemático de resolução. Primeiro substituição, depois por adição, depois comparação. Nós vamos conhecer esses métodos passo a passo aí nas aulas seguintes. E depois a gente vai ter aquela lista onde a gente vai resolver alguns problemas matemáticos utilizando sistemas de equações. Por hora é isso, eu espero que você tenha conseguido compreender. Se você gostou do vídeo, deixa um like e a gente se vê então um pouco mais adiante para falar mais de sistemas, para falar mais de matemática. Valeu, pessoal, um abraço.